Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí que estão interagindo com o nosso canal, reagindo ao conteúdo, comentando, curtindo. Pessoal, eu peço muito a vocês, eu sei que às vezes a gente não tem muito tempo para às vezes ver um vídeo um pouquinho mais extenso, mas alguns vídeos nossos, ele chega 10, 15 minutos, porque não tem como fazer um vídeo um pouco mais curto, porque daí não consegue concluir o pensamento, né? Tem que ter começo, meio e fim, sobre vários e vários temas que nós temos trazido. Então eu peço muito a vocês, pessoal, que dê uma olhadinha ali com muito carinho o conteúdo, que esse conteúdo que é feito com carinho em si, para que a gente venha aprender um pouquinho mais, para que venha tirar algumas dúvidas nossas. Eu digo que eu estou aprendendo bastante aqui, bastante mesmo. Então eu peço muito a vocês um pouquinho de paciência com o conteúdo, porque infelizmente não tem como fazer um conteúdo, vídeos mais curtos, com começo e meio fim. Na realidade, se fosse pegar e destrinchar cada tema, a gente poderia fazer de repente um vídeo de 1 hora, né? E às vezes a gente passa aí vendo outros vídeos na internet, eu digo por mim mesmo, vídeos que vai 30 minutos, 40 minutos, às vezes um episódio de uma série, alguma coisa assim e tal. E às vezes um videozinho que ele dá quase a metade do episódio de uma série, né? Que de repente venha edificar, venha fazer refletir. Então, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão ajudando aí com a força com o canal, né? E já pedindo a colaboração aí, pessoal, para que vocês venham expor a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante para que a gente venha aprender juntos. E com certeza você que tem a sua opinião ali baseado no vídeo, com certeza você tem algo a acrescentar, algo a nos ensinar também, tá bom? Por isso que eu peço encarecidamente um pouco de paciência para olhar o nosso conteúdo, né? Porque a gente consegue ver ali no começo de cada vídeo ali, qual que é o tempo médio de visualização de cada vídeo. Então eu conto muito com o apoio de vocês, tá bom, pessoal? Hoje nós vamos refletir, pessoal, sobre o seguinte tema: quando Deus vem em secreto. Mas quando tu deres, baseado em Mateus capítulo 6, versículo 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, né? Ajudar em silêncio, servir sem aparecer, fazer o bem sem aplauso. Deus recompensa no oculto, no secreto. O céu valoriza o que o mundo ignora. Ok? Então assim, pessoal, Jesus ensina que o verdadeiro valor de uma obra não está nos aplausos das pessoas. Algumas acham que está, mas infelizmente não tem nada que consiga fortalecer esse pensamento, né? Quanto mais palma, não, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, para diferenciar espiritualidade e religiosidade, tá? E emoção de unção. Então, Jesus ensina que o verdadeiro valor de uma obra não está no aplauso de pessoas, mas no olhar de Deus. O céu valoriza aquilo que o mundo nem percebe. Olha só. Então vamos lá, primeiro ponto: o perigo de fazer o bem para ser visto. Antes desse versículo, Jesus denuncia a atitude dos religiosos que faziam caridade para aparecer. Vamos primeiro no versículo que nós estamos de texto básico, é esse, ó. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita. Então, no versículo 2, Jesus está denunciando. Vamos ver o que diz no versículo 2. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, para se mostrar, né? Para se mostrar. Em verdade, eu vos digo que estes já receberam o seu galardão. Então, a palavra grega aqui para hipócrita é hipócrites, que significa ator, alguém que usa máscara. Ou seja, Jesus está dizendo: há pessoas que encenam espiritualidade. Eles ajudavam os pobres, mas o objetivo era a reputação. Isso revela uma verdade espiritual. Existe caridade que nasce do amor e existe caridade que nasce do ego. E Deus vê essa diferença. Lá em 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Segundo ponto, o princípio espiritual do segredo. Jesus usa uma expressão bem forte. Vamos voltar lá. Né? Vamos voltar lá em Mateus 6:3. Então, Jesus usa uma expressão forte. Não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita. Então, isso é uma hipérbole. Ou seja, o que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem para enfatizar algo. Hipérbole. Figura de linguagem para enfatizar algo. Então, o sentido é, faz o bem sem autopromoção, sem se aparecer. No grego, a ideia aponta para a discrição absoluta, ou seja, ajudar sem anunciar, servir sem postar, dar sem divulgar. Porque quando o coração busca reconhecimento humano, a recompensa já foi recebida aqui. E ali no versículo 4 diz assim, ó, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Né? Então, Deus trabalha muito no secreto. Né? Exemplo bíblico, por exemplo, Ana orando em silêncio no templo. Vamos lá, 1 Samuel. Eu gosto de trazer os versículos aqui, pessoal, para não ficar, puxa, será que está falando dele mesmo? Não, por isso que é aqui a luz da palavra, né? Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Né? Outro versículo que está lá em Daniel, Daniel orando com as janelas abertas, mas sem plateia. Janelas abertas, mas sem plateia. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes de costumava fazer, no secreto também. Né? Então, o céu valoriza aquilo que nasce longe dos holofotes, né? Ou seja, aquilo que você faz em segredo, o Pai, né? Terceiro ponto. Deus recompensa aquilo que ninguém vê. O mundo recompensa quem aparece. Esse é o mundão. Deus recompensa quem é fiel. E a fidelidade, ela é algo que está a todo tempo. Seja aos olhos de pessoas, seja no culto, seja no secreto, a fidelidade a Deus permanece da mesma forma. Então há pessoas que ajudam em silêncio, né? Ofertam sem anunciar, intercedem sem ser vistas, faz o bem sem reconhecimento, mas Deus está vendo tudo isso. E a Bíblia afirma no livro de Hebreus, vamos lá para Hebreus. De Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, é do trabalho do amor para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Nada passa despercebido do céu. Aquilo que os homens ignoram, Deus registra. Quarto ponto. O cristão vive para a recompensa do céu. O ensinamento de Jesus muda a nossa motivação. Não fazemos o bem para receber elogio, ganhar status, parecer espirituais. Fazemos porque Deus vê. Quer dizer, esse é o certo, né? Mas, infelizmente, nem todas as pessoas pensam assim. Né? Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim, e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, a verdadeira espiritualidade, ela acontece quando ninguém está olhando, ninguém está aplaudindo, ninguém está reconhecendo, e mesmo assim você continua fazendo bem. Há um ditado que diz que nós somos o que nós somos verdadeiramente quando estamos sozinhos.
E isso revela um coração transformado, né? E aí, pessoal, com isso nós chegamos a que conclusão de Mateus capítulo 6, versículo 3? Nos ensina que o verdadeiro amor não precisa de plateia. O verdadeiro serviço não busca fama. O verdadeiro cristão vive para agradar a Deus, porque aquilo que é feito em secreto na terra será recompensado publicamente no céu. Beleza? Amém? Amém. Então é isso, pessoal, é isso, né? Nós vemos muito, e principalmente nas redes sociais aí, nós vemos muita coisa. Então, é aquele ditado, o que a mão direita fazer, a esquerda não precisa saber, né? Precisa. Ficar tirando foto aqui, a pessoa se sente até desconfortável. Quem já fez trabalho de evangelismo, eu tive esse privilégio de fazer trabalho de evangelismo, as pessoas se sentem desconfortáveis. Eu já vi isso. As pessoas se sentem desconfortáveis. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. É sério. Essa coisa de imagem tem que tomar muito cuidado, né? Mas aqui a mensagem está dada, né? Que viemos a fazer no secreto, né? Ajudar em silêncio, servir sem aparecer, fazer o bem sem aplausos. Fidelidade a Deus, né? Fazer como se estivesse fazendo não aos homens, mas ao Senhor. Amém? Pessoal, então é isso. Comentários, coloque aí a sua opinião, o que você achou, o que você não achou, concorda, discorda, concorda, coloque aí. E também sugestão de temas, pessoal. Coloque aí sugestão de temas para que a gente venha trazer junto, para aprender junto aqui no canal, tá bom? Então, uma coisa eu sempre digo, pessoal, vamos pedir muito sabedoria, entendimento e discernimento para Deus, para que a gente venha ser pessoas melhores. Um melhor que o outro? Não. Um para se gabar do outro? Não. Para o ego ir lá em cima? Não, pelo contrário. Para que a gente venha ser o melhor, para que a gente possa ser o melhor para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão perto e para que Deus olhe para nós e faça assim, ó. É isso aí, tá bom? Pessoal, então isso por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.